todos sejam bem-vindos a mais um AgroJovem Podcast. Esse podcast que nós falamos aqui de sucessão familiar, gestão financeira de propriedades rurais, empreendedorismo, comunicação e, para isso tudo acontecer, claro, liderança no agronegócio. O tema de hoje é muito importante, que é sucessão e governança familiar. E não só a sucessão nas propriedades rurais, mas nas todas as instituições que envolvem o agronegócio, porque sempre acontece essa revolução e os jovens começam a entrar em cena e é importante para nós entender um pouquinho mais do que acontece aqui. E sobre esses temas de sucessão, governança e gestão, vale lembrar você, que às vezes é um ouvinte novo que está chegando aqui, seja no YouTube ou para quem já começou a acompanhar no Spotify, que a gente tem outros episódios, né, nas nossas plataformas falando de gestão e sucessão, como é o caso que a gente já fez algumas vezes com o Marcelinho, falando de educação financeira, como a gente já falou em alguns episódios para trás de sucessão familiar lá na Serra da Canastra, sucessão familiar lá no Rio Grande do Sul, falando especificamente de gestão e tributação no agronegócio, com o Hugo Monteiro. Falamos também com o pessoal do Safras e Cifras lá de por que profissionalizar essa gestão de propriedade. E um episódio que foi feito agora, recente, também sobre investimentos no agro. Então, dá uma olhadinha lá que tem muita alternativa de episódio para você que está acompanhando na estrada, que está aí num trator, está fazendo uma manutenção das máquinas, que está, né, tirando leite, mas que está aqui acompanhando o AgroJovem Podcast. Seja muito bem-vindo e aproveite todo esse conteúdo que nós temos aqui. E sem mais delongas, os nossos convidados do dia hoje são o Vander Neto, né, e o Marcelo Hofmeister. O Vander Neto, que ele é vice-presidente do Comitê de Juventude e Liderança da Sociedade Rural Brasileira, conselheiro do Conselho Temático do Agronegócio, da Federação das Indústrias do Estado de Goiás, ex-coordenador e atual diretor jurídico do FAEG jovem, né, lá de Goiânia, que faz parte da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Goiás, graduado em Direito pela UFG e pós-graduando em Direito e Economia dos Sistemas Agroindustriais. Além disso, gestor de soluções no agronegócio. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast, Vander. Muito obrigado, Lucas. Boa noite, Marcelo. Boa tarde, bom dia aí, independente da hora que o pessoal vai estar assistindo ou escutando. Para mim é uma honra estar aqui com vocês. Espero poder somar aí com o pessoal, compartilhar um pouquinho do nosso dia a dia, do que a gente vem fazendo pelos produtores rurais. Show de bola. O Vander, que ele vem lá de Goiás, e eu gostaria de entender um pouquinho mais, antes da gente já entrar com o Marcelo, qual que é o seu trabalho hoje na prática, Vander? O que você vem fazendo hoje junto ao agronegócio e aos produtores rurais e as diversas instituições que você vem trabalhando? Sempre que me perguntam sobre isso, eu divido em duas partes, né? A parte profissional do escritório e a parte institucional. A parte profissional, atualmente eu estou como gestor do Departamento de Agronegócio de um escritório de advocacia, sediado aqui em Goiânia. Então, a gente faz o atendimento direto com produtores rurais. O trabalho central aqui hoje é na parte contratual. Então, desde o contrato, assessoria contratual, na compra e venda de fazendas, no contrato de arrendamento, no contrato de parceria, a due diligence para a compra de fazendas, regularização imobiliária e planejamento patrimonial, que entra muito no que a gente vai falar aqui hoje, que é a sucessão, como planejar essa sucessão. Já na outra esfera, na ponta institucional, eu tenho um trabalho aí principalmente voltado para a formação de jovens lideranças, onde eu estou presente nessas instituições representativas aí do setor. Lá em São Paulo, na Sociedade Rural Brasileira, que é uma instituição mais de âmbito nacional, mas sediada em São Paulo. Estou como vice-presidente do Diretório de Juventude e Liderança. Aqui em Goiás, principalmente em Goiânia, no FAEG Jovem Goiânia. Fui coordenador ano passado do grupo, agora estou assumindo a diretoria jurídica. Provavelmente a gente toca aí até final de 2023. E nas discussões de pauta aí dentro do Conselho do Agro na Federação das Indústrias aqui do Estado de Goiás, visando essa integração mesmo, essa verticalização da cadeia, a agroindustrialização, trazer indústria, trazer setor público, Secretaria da Agricultura e produtores rurais para todo mundo dialogar e ver como fomentar da melhor forma o setor. Louco, bastante coisa, hein? E o Marcelinho, que é o nosso convidado aqui, já é pela terceira vez. O Marcelo, quando vem pela terceira vez, tem que começar a pagar boleto aqui já, né? Porque tem que ajudar nós. O Marcelo, que ele é produtor rural, ele é consultor lá do Safras e Cifras,
Ele foi aí um dos participantes e finalistas do CNA Jovem também, 2020 2021, uma das grandes referências de destaque do CNA Jovem. E hoje ele é vice-presidente da Comissão de Políticas Agrícolas da CNA. Seja muito bem-vindo aqui, Marcelo. Fala, Lucas. Fala, Vander. Tudo bem? Obrigadão. Bom, já estou batendo ponto aqui bastante vezes, né, Lucas? Mas é sempre bom trocar uma ideia, falar contigo, falar com o pessoal que acompanha aqui o podcast. É um prazer e pode contar sempre comigo, assim, que sempre que eu puder estar disponível para falar de agronegócio, para falar de liderança, para falar de transformação, eu estou sempre à disposição. Marcelinho, você está viajando bastante aí agora que eu estou vendo, né? Acompanhando você no Instagram. O que você anda fazendo aí com Safras e Cifras? Lucas, eu tenho trabalhado bastante nessa parte de governança familiar. Eu sou hoje coordenador júnior na parte de gestão econômica e financeira, mais a parte de governança financeira, digamos assim. E hoje a gente está atendendo Bolívia, o Triângulo Mineiro ali, Cerrado e Alto Paranaíba, sul de Minas e agora, os últimos meses, mês para cá, a gente tem entrado bastante para o lado do Uruguai também. Inclusive, daqui a uns dias devo estar indo para lá de novo. E sempre com produtores rurais, sempre com famílias empresárias, sempre cuidando da família, pensando no melhor estratégia para a família, como falou o Vander. E, claro, olhando muito para o lado financeiro, porque a governança ela se faz por todo, né? A profissionalização, então a gente tem que começar também pela parte financeira. Com certeza, é muito difícil de fazer uma gestão, de fazer uma sucessão, principalmente, sem a gestão antes, né? Como é que alinha todos esses pensamentos, alinha as ideias, principalmente alinha um planejamento estratégico para o futuro, né? Mas deixa eu entender um pouquinho. Agora que eu estou com dois especialistas aqui, eu vou aproveitar para aprender, né? Porque para quem nos escuta aqui com mais tempo, sabe que eu chamo os caras aqui que é fora da curva para mim aprender com eles e nós aprender junto no final do dia. Qual que é a diferença, primeiramente, aí, de vocês falar de sucessão e governança familiar? Por onde que... qual que é a diferença em si da sucessão e essa governança, né? Porque quando é a governança já não está fazendo a sucessão, ou vice-versa, ajuda o nosso ouvinte aqui e eu também. Quem pode me ajudar nessa? Marcelinho? Vai lá, Vander. Vou passar essa bola para ti, que eu já tô... O pessoal já cansou de ouvir minha voz aqui no podcast. Tranquilo. Antes de falar de sucessão e governança, tem uma reflexão muito boa de um pecuarista aqui de Goiás, chama Maurício Veloso, talvez alguns já até conheçam ele. Uma vez em uma conversa, ele brincou que gestão nada mais é que o jeito de fazer. Então, independe se é profissional, se é simples, é o jeito de fazer, traduzindo o significado do termo gestão. E aí, quando a gente pensa em sucessão, tem a sucessão patrimonial, tem a sucessão do negócio, tem a sucessão dentro da própria família, tem vários tipos de sucessão. E a governança, eu vejo que é um instrumento de profissionalizar essa sucessão, de dar um caminho, de criar mecanismos aí. E a ideia de ter consultorias, escritórios, como eu, Marcelo, trabalho, nada mais é que buscar profissionais e o produtor poder contar com profissionais que está vendo N formatos em várias famílias e passou por um estudo, por uma pesquisa que foi atrás de estudos científicos, não só no Brasil, mas fora também, dos modelos que tendem ao ideal, que vão ser mais eficientes. Então, voltando lá no início, se gestão é o jeito de fazer, o produtor ele já tem seu jeito de fazer, e se construiu o patrimônio foi porque tem seu mérito, isso dá resultado. E essa ideia de trazer governança, organização para essa sucessão é basicamente aperfeiçoar esse jeito de fazer para os novos desafios, porque o agronegócio mudou, o contexto econômico, financeiro que o Marcelo trabalha, o cenário econômico mundial como um todo mudou, a forma de financiamento do setor mudou, e essa ideia de uma organização do negócio rural, da empresa rural, visando integrar os filhos, os sobrinhos, os netos, em uma cadeia, em uma esfera programada e planejada de sucessão, de passagem do bastão, isso traz maior segurança, maior previsibilidade para o negócio e para quem é parceiro do negócio, para quem financia o negócio. Isso é bem visto no mercado e é ótimo também para permanência e para manutenção da união familiar. Show, show. Marcelinho, me diz uma coisa, mas essa questão de sucessão e governança,
que os dois estão envolvidos. Isso é só para produtor grande ou o pequeno também precisa? Porque muitas vezes a gente fala, não, mas eu sou pequeno, eu mexo com pouco valores monetários e tudo mais. O pequeno é importante também ou você acha que do jeito que sempre levou vai embora? Pô, Lucas, a gente teve minha última participação aqui contigo foi com a Larissa, né? A Larissa Zambiasi. E eu sou fã dela, sempre falo nela. Para mim, ela é um case perfeito de governança no agronegócio. É uma propriedade de seus 70 hectares, se eu não me engano, leite aqui no norte do Rio Grande do Sul e com toda a família trabalhando junto. Então, a governança, ela é uma ferramenta, ela é um conjunto de ferramentas que tem como objetivo a profissionalização do negócio, como falou o Vander, né? E Vander, eu vou te dizer uma coisa, como filho de produtor, como produtor rural, né, agora, e não como consultor, mas cada vez mais eu vejo que no agronegócio não há passagem de bastão. A gente corre ombro a ombro. Há mudança de papéis. Hoje meu pai é o gestor, meu pai está no dia a dia na fazenda, mas amanhã ou depois ele pode estar mais como um conselheiro, como uma pessoa mais como cuidando da parte patrimonial, que aí tu conhece muito mais, e a parte de gestão operacional ficar para mim ou para minha irmã. Mas dificilmente o produtor rural ele se aposenta. Ele não é um perfil que lê o jornal. Isso a gente conhece, a gente tem o Lucas ali na região dele, tem bastante produtor com seus 80, 90 anos, que até hoje vão para a roça. E uma coisa que também eu acho legal na fala do que o Vander trouxe é a questão das regras, né, de organizar. A governança ela vem muito nisso. A sucessão é o ato de transferência, mas a governança é a ferramenta de construção das regras e nada melhor do que criar regras em tempo de paz, né? Quando a gente está com toda a família em harmonia, quando os almoços de domingo ainda são tranquilos, e aí aproveitar esse momento para gerar as regras. Porque o Vander, ele pode dizer melhor para nós, mas depois que a coisa começa a ter atrito é bem mais difícil, né, Vander? Com certeza, é complicado. Né? Remediar depois que o conflito já existe é muito complicado, até porque vem aquelas conversas assim, lá 10 anos atrás, lá na infância, teve um brinquedo que pegou de... Aí isso impacta a decisão do maquinário que vai comprar. Não, eu quero John Deere, não, eu quero Case, o que vira? Não sai do lugar. É complicado. Não, e outra, antigamente tinha um formato de olhar para o dinheiro diferente do que é hoje. Antigamente o foco era muito no patrimônio, né? Hoje é um foco mais na rentabilidade da operação, um pouco mais até na geração de riqueza. O jovem aceita tomar mais risco do que aquela pessoa um pouco mais velha, né? Que o foco era crescer em terras e tudo mais. Hoje o jovem, ele até ele olha diferente para o negócio. E outra, antes nós tínhamos um patriarca. Esse patriarca teve 3 filhos. Né? Esses 3 filhos, nem todos estão tocando a propriedade. E quando tá dando dinheiro para todo mundo, é o que vocês falaram. Enquanto tá saindo churrasco no domingo, tá ótimo. Todo mundo tem ali a sua porção e tá todo mundo feliz. E quando falta, né? Que é os momentos que nós temos uma frustração de safra, tem os momentos que temos a interferência do mercado, tem os momentos onde ocorre, né? E o Marcelo conhece muito bem, as separações na família, né, Marcelinho? Que é os divórcios que ocorrem, aparece um genro inesperado, aparece alguma coisa, e por isso que é importante talvez estar preparado antes, não é por aí o caminho? Bom, foi que eu ia esperar o Vander, mas vamos lá. Exatamente, essa questão de regrar em tempos de paz, né? E o que são essas regras? Essas regras podem ser feitas de várias maneiras, e aí o Vander pode dizer muito melhor, como pode ser um contrato social, até um próprio contrato social, claro, é um pouco mais complexo que a questão do contrato social, aí que tem questões legais, que tem regras a serem seguidas. Mas também existem acordos de cotistas, existem protocolos familiares, existem documentos internos das famílias que podem ser criados para criar as regras. Por exemplo, entrada ou não de um genro, como vai se dar a saída,
porque também a gente tem dentro da governança, a gente olha muito dentro dos três círculos, né? Patrimônio, família e negócio. E os três se juntam e tem aquele miolinho. Então, tu tem o papel da pessoa que é só da família, tem aquele que está só no negócio, tem aquele que está só no patrimônio e tem aqueles que estão onde eles se ligam. E tudo isso a gente precisa regrar e deixar muito bem claro, porque na hora que vier o problema, como disse o Wander ali, na hora que vier o conflito, as coisas já estão acordadas. Porque depois que a coisa aperta, é muito mais difícil. Como disse, a questão de um trator, começa a voltar na infância, porque quando era criança, tu tinha meu pai te dava todas as preferências e assim por diante. Então, a gente tem que ter essa regra feita em tempos de paz, né? E vocês vêm encontrando muitos conflitos no trabalho de vocês, nesse sentido ainda, de pequenas brigas mesmo? O Wander deu um exemplo ali, é muito legal, mas o Marcelinho está rodando o Brasil todo também fazendo isso. Tem encontrado esse tipo de problema ainda, assim, por questões que às vezes não fazem sentido para nós, quando a gente olha para um negócio, né? Porque eu acredito que vocês encontram isso no dia a dia. A pessoa que não sabe separar o negócio da família, né? Que são coisas diferentes. Aqui tem um patrimônio, a família, como o Marcelo falou, e o negócio. Por onde que a gente começa para separar isso? Porque a Larissa, quando a gente fala de sucessão familiar, a Larissa, né, e para quem quer conhecer um pouquinho mais da Larissa, tem um episódio de sucessão familiar no agronegócio e temos um outro episódio também falando de sucessão familiar com ela, tá lá no Spotify. Mas ela fala das etapas da sucessão familiar. Quando a gente vem para a governança, essas etapas, elas são criadas dentro de uma propriedade ou elas vêm de fora como um mecanismo já estruturado? Como que é feito isso? Porque, para mim, que eu trabalho na gestão, eu vou direto no número, né? Eu sou muito objetivo, mas eu não abranjo essa questão da familiar, da governança e a estrutura familiar. Eu fico ali no número mais racional e eu percebo que muitas vezes fora do número, eles estão com problemas, né? Por onde que a gente começa essa organização? Eu acho que o Wander trabalha mais diretamente nisso, né? Isso é interessante, Lucas, e até contando um caso concreto, né, de uma família que a gente atendeu aqui. Isso foi em 2020 e no interior de Goiás, uma filha que não participa da atividade rural, no momento de definição ali de quem seria o administrador, de como seria a tomada de decisão, simplesmente ela levantou a bola de que não sei se aí no Sul, no restante do país, utiliza esse termo, né? Levantou a bola. Ela levantou a questão, ela pontuou que mas meu irmão sempre foi o preferido da minha mãe, por isso que quer colocar ele na administração do negócio, e que eu não aceito porque eu não confio nele. E começou um desgaste aí, então assim, é o início de um conflito. Aí sim necessário dominar algumas questões sobre mediação de conflitos, prevenção de conflitos, de técnicas de negociação, para tentar evitar e prevenir ao máximo que isso tenha uma progressão, né? Tenha uma evolução ali dentro do contexto familiar. Por quê? Porque inicia, assim, uma discussão que deveria ser simples, porque a irmã nem mesmo faz parte da administração, possui outra formação, mora em outra cidade, distante da propriedade, mas por uma questão ali que talvez tenha um aspecto sentimental, estava influenciando a tomada de decisão do contexto toda a família. Em um momento que estava, sim, sendo estruturada a governança familiar. Então, o momento de definição das regras. E o Marcelo, ele colocou muito bem essa questão da passagem do bastão que eu tinha falado, né? Porque é uma corrida de revezamento, onde tem uma mudança de papéis e a governança vem exatamente para definir esses papéis, porque até então, ao longo da história, o produtor rural ele sempre ele desenvolveu um trabalho muito solitário. Ele tinha que preocupar com tudo. E hoje, quem não buscou essas técnicas, ferramentas de governança, ainda está trabalhando de forma solitária. As famílias que se organizaram com a definição dos papéis soube delegar, ele aprendeu a delegar. Então, assim, esse trabalho solitário, pensa o produtor, ele tem que preocupar com a taxa de juros do financiamento, ele tem que preocupar com o clima, com qual inseticida, com qual semente comprar, com qual maquinário, de quanto tempo vai comprar, se faz um investimento em uma nova área ou não, contrata, demite, vai no banco, preocupa com advogado, preocupa com contador,
Então, assim, risco cambial, risco da variação da saca da soja. Assim, são N fatores para uma tomada de decisão precisa que sozinho é humanamente impossível. Então, assim, enxergar a fazenda como empresa a céu aberto, mas tratar ela no dia a dia com organização e essa definição de papéis para poder delegar responsabilidades. E se eu tenho um filho que foi para o financeiro, coloca ele no administrativo, no financeiro. O produtor ama produzir, eu admiro isso demais, né? O produtor, a paixão dele é ver o gado engordando, é ver a soja, ele colhendo a soja e vendo o resultado. Ele não tem paixão. Eu até brinco. O lugar que eles menos gostam de ir, sem dúvida alguma, é num escritório de advocacia, ou numa consultoria, ou no escritório de contabilidade. Ele quer ver produzindo, ele gosta de estar lá na fazenda. Essa é a paixão, é a vocação. Então, por que não delegar isso para quem está na família e talvez tenha uma aptidão maior? Eu vejo que é por aí. E na ideia do conflito, isso ajuda, porque no momento que tem uma tratativa, em momentos de paz, como o Marcelo muito bem pontuou, as pessoas estão mais abertas para olhar para si e reconhecer que, por mais que eu não seja o grande tomador de decisão, talvez o diretor financeiro do nosso grupo familiar, mas minha vocação é ficar mais no bastidor aqui, é isso que eu gosto de fazer, então é isso que eu vou fazer. Talvez não tenha tanto glamour. E aí, em momentos de paz, é mais fácil de dialogar. Lá na frente, depois que surgiu um conflito, talvez por mera picuinha ou a intenção de desgastar com o irmão, isso pode atrapalhar todo o contexto. Com certeza nessa linha de pensamento. E para você que é produtor e está querendo profissionalizar, vale lembrar da plataforma de gestão do e-produtor, que vai desde a gestão da agricultura, da pecuária, gestão agronômica, gestão zootécnica, porque com o número é mais fácil fazer essa discussão. E eu estou falando isso e lembrando de um fato muito interessante que está acontecendo agora, e eu vejo isso na prática em vários clientes pelo Brasil, que é as mulheres na frente da gestão. Porque a mulher ela é muito mais organizada do que o homem, principalmente na papelada. Ela é a maior sócia do produtor, na maioria das vezes. Várias vezes tem um nome nos financiamentos também. E ela tem esse tato, esse feeling de estar ali organizando, né? Muito mais fácil do que o produtor que estava sempre focado no campo. Ele estava focado em produzir e ele faz muito bem isso, né? Nos últimos anos, o agronegócio é o que é por causa que o produtor foi lá, se desenvolveu, inovou, né? Apostou em tecnologias, apostou em diversas cultivares, genética e por aí vai. Mas a mulher, ela tem o dom ali para essa questão administrativa, uma facilidade, pelo menos, né? E isso vem me orgulhando muito, por quê? Porque tem espaço para muitas filhas, para muitas esposas, para muitas noras participar do negócio. Eu acho que o Marcelo deve encontrar isso também nesses clientes que ele vê por aí, né? Bastante, Lucas. E exatamente isso está falando, assim, a questão da profissionalização, quando a gente fala em governança, aí eu vou puxar um pouquinho para a governança financeira, né? Governança nada mais é do que o ato de gerir, de organizar. E quando a gente fala na parte financeira, a entrada de sistemas como o e-produtor e como muitos outros que tem no mercado, a gente começa a controlar as informações, porque na verdade a gente tem um monte de dado que a gente precisa transformar em informação para tomar decisão. E aqui é uma grande porta de entrada, não só para as mulheres elas têm uma vocação muito maior que nós para essa questão de controle, porque elas conseguem fazer duas coisas ao mesmo tempo, coisas que nós não conseguimos fazer nem amarrado. Mas também é uma grande porta de entrada para os jovens para entrar no negócio. Porque como tu falaste, o produtor, ele tá lá querendo olhar, tu e o Wander falaste, tá querendo estar na máquina, tá no campo, tá no dia a dia, tá na lavoura, olhar o gado. E muitas vezes o jovem tá querendo entrar recém-formado ou já tá finalizando a faculdade, quer ir para casa, quer aproveitar as oportunidades que tem dentro da fazenda, só que ele não consegue achar o caminho, porque se ele entrar para a parte produtiva, talvez ele entre em conflito com o pai. E aí nós vamos para o que o Wander estava falando. Agora, existem milhões de áreas, como a financeira, como cuidar da contabilidade, que o Wander falou, e conversar com os advogados, como o Wander falou, e falar com as consultorias. Pode ser uma porta de entrada para o jovem para ajudar nessa profissionalização da família. Exato. E é uma questão de liderança, né, Marcelo? Exatamente. E liderança é sempre aquilo como a gente fala, né, Lucas? Que a gente aprendeu lá, que é mudar a maneira de pensar e agir das pessoas.
Então, a gente tem que pensar em estruturar, em construir uma maneira de mudar a maneira como os patriarcas, como os atuais gestores enxergam o negócio. E isso é um desafio, não se faz do dia para a noite. E sobre encontrar pessoas, a gente está com... Eu cheguei agora, semana passada eu estava na Bolívia, a gente atende uma família que são 3 irmãos, 2 irmãs e 1 irmão. O irmão é responsável pela parte de pecuária, as irmãs pela parte de agricultura. E todo o negócio deles é todo regrado e estruturado para que os 3 estejam no comando, na gestão do negócio ao mesmo tempo. E eles conseguiram construir uma maneira e muito pelo perfil deles também, de uma maneira de gestão compartilhada que é muito legal. Então, tu vê, uma delas está mais ligada no financeiro, no fluxo de caixa, no dia a dia, do caixa do negócio. A outra cuida do compras e também do contas a pagar. E o irmão cuida da parte de pecuária como um todo. Então, é muito legal tu ver esse envolvimento das famílias. E, principalmente, eles são uma família que estão entrando na 4ª geração dentro do negócio. E o negócio, eles absorvem as potencialidades das gerações que entram. Tem alguns que estão fora, outros estão dentro. É muito legal isso aí. Eu vou te dar mais um exemplo. Eu tô com um produtor veio há uns 2 anos atrás me procurar que ele precisava de ajuda nessa questão financeira porque ele estava aumentando os investimentos em outras atividades rurais, né? Frango de corte, estava com galinha poedeira para ovos férteis. Aqui na região é muito forte isso, né? E ele tinha 2 filhas, uma foi fazer farmácia, outra foi fazer direito e elas não queriam ficar na propriedade. E é uma propriedade que ali tem os seus faturamentos de 6 milhões ano, né? E ele falou, cara, vamos tentar trazer uma delas para me ajudar? Se ela topar, né, já é uma conquista muito grande para mim. A gente acabou conversando com ela, convenceu ela, falei, só lança, bem tranquilo, isso daí é coisa de 1 hora por semana. Ela foi se interessando por aquilo, foi vendo os valores, foi vendo que o negócio é mais interessante do que o próprio trabalho, muitas vezes. Quando depois de 1 ano, a gente foi na casa deles olhar os números, eles se surpreenderam com os números. Porque eles não tinham noção do que realmente estava acontecendo. E ela, com simples trabalho ali, sem influenciar, sem interferir na gestão do pai. Porque isso que é evitar o conflito muitas vezes, mas ela estava ali ajudando de uma maneira simples, mas quando a gente sentou para olhar, eles se surpreenderam do que tudo que tinha dali para frente, né? A projeção de fluxo de caixa, que são vários financiamentos, e eles têm que ir cobrindo isso. Mas não é só na propriedade. Existe uma sucessão também que acontece nas instituições, né? Fora da propriedade rural e em instituições que representam o agronegócio e que intermediam muitas decisões que interferem na produção agropecuária dentro da propriedade. E eu acredito que o Wander possa dizer um pouquinho mais, porque ele está ali nessa frente da sociedade rural, ele está um pouquinho na federação, né, na FAEG. Wander, como que isso interfere na propriedade rural, essa sucessão e os trabalhos que essas instituições representam para o agronegócio hoje? Lucas, muito boa essa questão, eu falo até com paixão quando é para falar sobre esse ponto de vista institucional, porque eu acredito que o agro ele é o que é hoje graças à articulação que ele teve nas últimas décadas. Então, assim, só que a gente está muito, 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 muito distante de um cenário ideal. Então, às vezes até alguns colegas perguntam assim, Wander, mas está precisando de gente aí no direito do agro, cara. Fala assim, tomara que venha, sei lá, 50 mil profissionais, bons profissionais, para a gente discutir pautas, para levar isso para Brasília, para levar para o STJ, para o Supremo, para amadurecer a discussão, o debate, pessoas formadoras de opinião. Cada vez mais isso é importante, principalmente no cenário que a gente está vivendo hoje, de polarização política, em que uma das pautas pode acabar ameaçando algumas questões caras para o agro, e isso é importante, a gente voltar o olhar para o setor e preocupar com quem vai estar à frente do agronegócio, do setor agropecuário, dos próximos 10, 20, 30 anos. Porque o resultado que a gente está colhendo hoje, e aí no agro a gente aprende muito sobre plantio, manejo, colheita, isso é muito importante. Do ponto de vista institucional e também empresarial, a gente também precisa pensar não nos frutos que nós estamos colhendo hoje, mas na semente que a gente está plantando hoje, atualmente. Porque o agro hoje é pop, é tudo, graças a
muita gente que trabalhou lá na década de 80, década de 70, 90 e veio construindo esse resultado. Hoje nós precisamos olhar para o futuro, e principalmente o público aqui do podcast. Vejo que a faixa etária é do pessoal jovem. A nossa preocupação deve estar com o agro brasileiro, como ele vai estar em 2030, 2040, 2050. Porque nós vamos precisar ser protagonistas. E eu acho que sempre que eu penso em liderança, eu penso em protagonismo. Assumir responsabilidade, querer dar a cara a tapa, querer subir o degrau, querer caminhar ali disposto a tomar risco. Acho que isso é importantíssimo. E do ponto de vista institucional, o que nós vemos? A FAEG, a Federação da Agricultura aqui do Estado de Goiás, teve um impacto muito grande na minha formação. Por quê? Casada com o Senar, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural aqui no Estado, oferece vários cursos de capacitação. Embora eu seja do direito, eu preciso entender a realidade do setor. Aqui, o Marcelo é do financeiro, e aí você até comentou aí que o Hugo veio aí um tempo atrás, eu tenho um livrinho do Hugo aqui que eu já li, o Guia da Gestão Rural. Isso aqui é importantíssimo. Então, assim, embora eu seja do direito, eu quero saber ali dos mitos do hormônio do frango, dessa história de agrotóxico, o que é produto fitossanitário, agrotóxico, defensivo, por que esses termos, como os discursos são manipulados. Então, assim, do ponto de vista financeiro da fazenda, como o meu trabalho, talvez na execução, na elaboração de um contrato, que no escritório vai impactar a vida do produtor. Porque ele está nem aí, se o papel está escrito parceria ou arrendamento, ele quer saber quanto que ele vai ter que pagar ali. Tributação, isso influencia. Então, assim, essa ideia da gente entrar para dentro de instituições do setor, primeiro ponto que eu acho valiosíssimo, conexão com pessoas de diferentes áreas. Então, ali vai ter agrônomo, veterinário, zootecnista, advogado, contador, está todo mundo ali. E todo mundo ali para discutir pautas caras para o setor, defender o interesse do setor produtivo. Segundo ponto, tem capacidade técnica, tem capacitação técnica. O Senar hoje oferece muito bem isso. A depender, tem algumas federações que são mais inativas, mas, em regra geral, as federações funcionam e entregam um resultado muito bom. Terceiro lugar, eu acho que é importantíssimo, esse pessoal está formando não só profissionais para o mercado, não só filhos de produtores que vão assumir um negócio, vão assumir papéis dentro do negócio, aí, como o Marcelo bem pontuou, mas também futuros líderes políticos, futuros líderes sindicais, futuros líderes dessas próprias instituições representativas. Por quê? Porque quando tem uma pauta, talvez, para discutir imunidade tributária lá em Brasília, a gente precisa ter alguém lá, porque o produtor tem que estar no campo produzindo. E ele sempre esteve lá. Quando tem alguém na Assembleia Legislativa do seu estado, na capital do seu estado, lá em Porto Alegre, aqui em Goiânia, eu falo de Goiânia hoje, lá em Cuiabá, a gente precisa de representantes defendendo os interesses do setor produtivo. Só que é importante também a gente ter esse canal de comunicação aqui, Lucas. Você, eu acho que tem um papel fundamental, que é, eu e o Marcelo, a gente tem um contato muito grande com o campo. Então, assim, o Marcelo está lá na CNA discutindo política agrícola. Só que, ao mesmo tempo, ele está rodando várias fazendas e entendendo qual que é a dor real, do pequeno até o grande produtor, do que está conhecendo agora a governança com o que já está implementado há 10 anos, e é um nível profissional. Esse tipo de conhecimento e esse compartilhamento de informação é importantíssimo para a gente ter políticas públicas mais eficientes e que tire o Estado das costas de quem produz, que é o produtor rural, para deixar ele fazer o que ele ama, que ele tem vocação e o que ele tão bem faz, que gera benefício e gera retorno para a nossa sociedade, para o nosso país. Então, o que eu vejo desse trabalho institucional é exatamente isso. Conectar com gente de diferentes áreas, conhecimento que agrega, se capacitar tecnicamente, principalmente nossa geração que está chegando agora. Não dá para chegar querendo sentar na janelinha. A gente tem muito que aprender com esse pessoal que aí já está 40, 50 anos tomando pancada, passou por sucessivas crises e agora a gente está vivendo uma janela muito positiva. E a gente, de fato, preocupar em como vamos assumir o protagonismo para continuar a fazer o agro brasileiro crescendo em 10, 20, 30 anos. Não olhar para hoje. Exatamente, essa frente. E pensa comigo nesse jovem aí. Às vezes ele quer se envolver, ele não sabe nem por onde começar. Pode ser num sindicato, pode ser numa sociedade rural. Vocês são dois exemplos fora da curva que estão lá na ponta e já estão fazendo acontecer, mas
conta um pouquinho para nós, como é que vocês começaram a participar disso? Acho que o Marcelo tem uma história legal, o Wander também. Marcelo, conta para nós, como é que você se envolveu nessas frentes? Bom, Lucas, complementando o que o Wander falou, porque o que o Wander falou é exatamente isso. A gente precisa de gente boa e gente disposta a lutar, a trabalhar pelo setor. E não adianta trabalhar só da porteira para dentro, a gente precisa da porteira para fora muito. Bom, acho que aqui nós somos um exemplo, nós três somos exemplos de jovens lideranças. Eu conheci o Wander, tive o prazer de conhecer o Wander pessoalmente lá no Jovens em Campo, em Gramado, um evento da Farsul Jovem, que tinham 500 jovens dentro de um hotel para falar sobre defesa do agronegócio. Como é que o jovem tem que defender o nosso setor? Eu comecei muito na questão dentro do sindicato mesmo. Eu acompanho meu pai dentro do sindicato há muito tempo. Agora ele até voltou a ser presidente do sindicato rural lá de Pedras Altas, mas a vida inteira ele sempre foi muito envolvido com a questão sindical. E aí em 2000 e também fiz parte de um conselho regulador, que era do Cordeiro Erval Prêmio. Eu tinha 16 anos, foi minha primeira experiência profissional. Eu entrei como segundo tesoureiro, e aí acabei indo para a área das finanças muito por causa dessa experiência, e que era um grupo que não tinha envolvimento financeiro, nenhuma das pessoas da diretoria recebia diretamente, tinha salário, mas os produtores ganhavam porque organizaram a cadeia da carne ovina, do cordeiro, e aí vendiam seu produto com preço melhor, vendiam com preço agregado. Então, eu sempre estive envolvido com questões, com ideias de liderança dentro do setor. Mas a grande virada de chave na minha vida foi o CNA Jovem. O CNA Jovem é um programa que tu conhece muito bem, a gente participou dele, a gente foi colega lá. A minha irmã foi quem me empurrou para dentro do CNA Jovem. Ela foi uma das vencedoras no ano anterior. E aí depois ela me disse, não, você tem que fazer, esse programa é transformador. E realmente é. Porque a gente vê ali uma gama, milhares de opções de problemas que a gente tem no agronegócio. E quem são as pessoas que estão dispostas a comprar a briga e juntar mais jovens, porque não adianta brigar sozinho, não adianta pegar a espada e sair correndo. Como disse o Wander, na hora que tiver lá que discutir uma questão tributária, uma questão de um imposto lá na Câmara, lá no Senado, a gente não adianta chegar um produtor sozinho. Tem que chegar uma bancada, tem que chegar um grupo de produtores unidos, e aí através pode ser da CNA, pode ser de várias outras entidades, mas chegarem unidos com uma proposta para que tenham peso e que sejam ouvidos. Uma andorinha não faz verão. E, de novo, assim, concordo com o Wander quando ele diz que o teu papel é muito importante como comunicador dentro desse setor. Porque hoje tu tem uma janela para o mundo, principalmente para o agronegócio brasileiro, mas eu vou dizer para o mundo, que tu traz pessoas que se preocupam com o setor, que têm ideias inovadoras para o setor, que querem transformar o setor, e tu dá a voz para elas. E isso aí é um processo, faz parte de um processo que pode ter certeza que há 10, 15 anos atrás, quando tu entrava num sindicato rural, quando eu entrava num sindicato rural lá da minha cidade, eu era sempre o mais novo e estava sempre sozinho. O mais novinho perto de mim depois tinha seus 40 e alguns. E hoje a gente tem milhares de comissões jovens espalhadas pelo Brasil, a gente tem as federações jovens, e a gente tem agora a CNA jovem que está sendo lançada aí, vai ser lançada, eu acho. Então, e muitos outros, cooperativas, o pessoal do cooperativismo, a região do Lucas é mais forte em cooperativa, não tanto em sindicato. Também as cooperativas estão olhando para os jovens, então a gente tá fazendo um movimento legal de transformação, e é muito bom fazer parte dessa transformação. É muito bom, é muito bom. E olha, falando em CNA Jovem, aproveitando a brecha, o CNA Jovem está com inscrições abertas agora para a próxima edição, é a 5ª edição do CNA Jovem, é um programa revolucionário, né? Na última edição, né, Marcelinho, que a gente participou, se não me engano, tinha mais de 3.600 jovens na primeira etapa, na segunda foram 80 finalistas,
E assim, o que a gente aprende lá dentro muda o teu jeito de pensar. Aproveita, inscreva-se já no Cine Jovem. Vou deixar o link também aqui no Spotify, aqui no YouTube, para você não perder essa oportunidade. Vander, agora explica para nós. E você, como é que você entrou nesse meio de sociedade rural, daí foi para a FAEG? E você é um cara jovem, né? Quantos anos que você tem também? Quando eu falo, o pessoal assusta. Eu tenho 23 anos de idade. Então, assim, eu fui criado... É um guri. Eu fui criado no interior de Goiás, aqui na cidade de Pires do Rio, nascido, né? Morei a maior parte da minha vida em Palmela, uma cidade vizinha, e meu avô é pecuarista. Mas, assim, voltando lá para a mudança dos papéis, né? Eu não era o cara vocacionado para estar lá no campo. Gostava e tal, meus amigos, 90% fizeram agronomia, zootecnia, veterinária, mas eu não era o cara. Desde criança eu falava que eu queria ser advogado. Assim, sei lá por quê, mas eu falava isso. Minha mãe tinha formação em direito e eu falava que eu queria ser aquilo ali. Não imaginava que eu iria trabalhar com agro um dia. Já no segundo ano da faculdade, por uma questão estratégica mesmo de posicionamento e por um alinhamento que eu tive de olhar para as minhas raízes e ver como eu ia conectar o meu futuro com as minhas raízes, eu comecei a estudar direito agrário. No início não gostei e depois eu comprei um livro, uma doutrina. Eu sempre conto, eu acho que eu até tenho ela aqui. Tá aqui, ó. Foi esse livro aqui, ó. Manual de Direito do Agro. Tem história esse livro. É autografado pelo autor aqui, o Renato Buranello. E aí aqui eu vi a ideia de agro conectado com o sistema financeiro, mercado de capitais. Falei assim, cara, isso aí eu nunca tinha escutado falar. É novidade para mim. E me atrai, né? Isso aí me atraiu. Comecei a devorar livro, ir atrás de artigo, de congresso. Em 6 meses eu tinha ido nos 3 congressos, até para Brasília eu fui, comprando mais livro. E fui trabalhar no jurídico, recebi uma proposta para ir trabalhar no jurídico da Fertilizantes Tocantins. Aqui para o Centro-Norte é bem representativa, hoje, salvo engano, é a terceira do segmento de fertilizantes do país. E trabalhei lá 1 ano, então trabalhando muito com contratos, e vi uma grande empresa com 8 indústrias, um grupo, faturamento bilionário, funcionando corporativo dentro de Goiânia. Eu não tinha nem noção disso. Então foi tudo me abrindo a mente. E foi tão engraçado, eu conto sempre. Quando eu comecei a falar de direito do agro, estava no 3º para o 4º período, o pessoal da faculdade mesmo, eu fiz na Federal aqui de Goiás, no campus Goiânia. E o pessoal falava assim, Vânia, o que tem a ver direito com agro, rapaz? Tá doido? O que tem a ver? Questão de financiamento, é só direito agrário, vai brigar lá com o MST, é reforma agrária, essa pauta aí, não tem essa... O que você está falando? E tudo era muito estranho. E eu comecei a falar tanto, eu sou muito comunicativo, eu começava a falar dos meus amigos, falava assim, cara, isso aqui é muito bom, a gente precisa somar força, a gente precisa trazer isso aqui para dentro da universidade, precisa fazer evento, tem muita gente que não sabe disso, a gente está em Goiás, é o estado que respira o setor agropecuário, por que ninguém está falando disso, onde tem as referências, quem são as referências da área aqui no estado, e eu indo atrás. Nessa virada de 18 para 19, eu entrei na Tocantins e entrei para a FAEG. Hoje vai fazer já completar 4 anos que eu estou dentro da FAEG. E eu me conectei tanto, porque eu vi um pessoal, aí vai de mim, né? Eu vi um pessoal simples, com muito mais conexão com as minhas raízes, com meu avô, com os meus amigos, que é o pessoal mesmo que está focado em resultado, mas senta num barzinho aqui em Goiânia, para quem nunca veio em Goiânia, barzinho, música sertaneja, cerveja, e no outro dia tá acordar cedo e trabalhar. Então, assim, isso conectou em todos os sentidos. E eu apaixonei, eu falei, cara, esse aqui que eu quero para minha vida, é isso que eu vou estudar, é isso que eu vou defender, esse setor. Tá totalmente conectado. E daí para frente eu não parei. E comecei a conectar, não parei de ir em congresso, isso aí já vai fazer, até brinco, formei esse ano, no início do ano, mas já estou no agro aí, faz 5 anos ano que vem, né? Primeiro semestre do ano que vem. Então já tem uma história rodada. Sempre com essa ideia. Conectar com o máximo de pessoas possíveis, de outras áreas, chinelinho da humildade, para poder aprender, para respeitar quem tem história dentro do setor, quem é de outras áreas, e sempre com essa filosofia de querer somar. O Marcelo falou um ponto que eu acho que é fundamental.
todo mundo vê esse currículo aí, acha bonitinho, que, tanto de nome bonito aí, esse negócio aí dá o quê? Muita gente já virou isso para mim. O que você ganha com isso aí? Quanto que te pagam para ficar nesses lugares aí? Cara, não paga nada. Não paga nada. Pelo contrário, as viagens que eu faço, a maior parte eu que banco do meu bolso. Wander, por quê? Porque eu acredito. É algo que eu acredito, é algo que eu decidi investir minha vida. Eu invisto meus recursos. Então, assim, o que eu ganho, eu reinvisto na defesa do setor para rodar, para conhecer diferentes realidades. Esse ano, eu cheguei aí em Gramado, no encontro da Farsul Jovem, em junho. Final de agosto eu já estava voltando para um congresso de direito agrário em Porto Alegre. Em maio estava para o Mato Grosso, fui palestrar lá em Barra do Garça, e acho que foi em abril teve a Expo Zebu em Uberaba, em Minas Gerais. Também falei lá, representando a Sociedade Rural Brasileira, público jovem, tinha 500 pessoas lá. Então, assim, o que me chama para falar sobre sucessão, formação de liderança e trazer gente para defender essa causa, eu não meço esforço, não. Pode romper barreiras aí, onde der para a gente estar somando força e dialogando, pode ter certeza que eu vou atrás, e é algo que eu acredito. Eu acho que vai além de qualquer retorno material. É algo que tem aquela história, né? O que a gente vai deixar aqui no dia que a gente se for, e um dia a gente vai partir daqui. O que eu quero deixar é uma história de luta pelo que eu acredito. Eu acredito demais em quem produz nesse país. O Wander falou uma palavra que resume isso tudo. É um investimento, né? A gente está investindo não só na nossa carreira pessoal, mas está investindo no nosso setor, no desenvolvimento e todo o trabalho. É como o Wander falou. Bom, a gente tem uma história com agronegócio, filhos de produtores, netos de produtores, trabalhamos com o setor e vamos investir nesse setor porque é através dele que vamos atingir os nossos objetivos, sejam eles pessoais ou profissionais. O Wander com um guri novo aí perto de nós, né, Lucas? Já mais rodadinho, já com tão novo e com tanto currículo. E eu acho que o Wander é um bom exemplo, assim como eu falo muito da Larissa, o Wander é outro bom exemplo de jovem e muito jovem que já tem uma carreira no agro e muito em cima do trabalho e da procura, da vontade. Não adianta a gente ficar, como ele disse, não adianta querer chegar e sentar na janelinha, quando entrar num sindicato, vai escrever ata, vai aprender a escrever ata, vai aprender a ralar a mão lá escrevendo, para depois, com o tempo, conseguir levantar o dedo para dar uma opinião e assim por diante. Isso é tão engraçado, Marcelo. Teve muita gente, né, que procurou, porque parece legal, né? Acompanha a gente no Instagram, fala assim, nossa, que vida boa, tá viajando, isso aí é férias que tá tirando, não trabalha mais não. O pessoal acha que não é trabalho. E aí já teve várias pessoas, eu mesmo, quando eu entrei no FAEG Jovem em Goiânia, não tinha ninguém do direito. Hoje deve ter, sei lá, deve ter uns 6 membros lá do direito, e isso que não dá para receber mais, porque senão só vira gente do direito. O pessoal até brinca, cria burocracia demais. Mas teve um fato curioso. Teve uma pessoa que me acompanhava e falava assim, eu quero fazer parte, que eu quero entrar para isso aí, e o que dá? E foi com intenção como se aquilo fosse dar dinheiro, que fosse super legal, que todo dia você estava junto com o governador do estado, o deputado federal, e aquele glamour todo, plateia lotada, e não. Aí quando ele chegou, não durou 40 dias no grupo. Aí tinha que, primeiro desafio lá, era fazer uma horta comunitária, que era um projeto de agricultura urbana, aqui dentro de Goiânia, num bairro de periferia. Vai lá, sábado, 8 da manhã, capinar a horta para plantar, beneficiar a comunidade, trazer criança, entender como se produz o alimento. Não durou 40 dias, foi embora. Então, assim, quem não está pelo propósito, pela defesa do setor, pela defesa dos ideais, não vai ficar, não aguenta. Então, esse é um ponto-chave, assim, eu sempre lembro dessa história porque é engraçado. Ô Marcelinho, ajuda o nosso ouvinte aqui
a lembrar da importância de entender o seu propósito. Porque isso que o Wander veio falando para nós aqui ao longo, está claro que é o propósito dele. Mas, assim, nem todo mundo ainda tem isso definido. Às vezes é ficar na propriedade, às vezes é ajudar o agronegócio fora da propriedade, como ele vem fazendo. E ele entendeu isso novo. E você, como um CNA jovem, como é importante esse propósito para você conseguir dar leveza no seu dia a dia, na sua carreira e ir para frente? Você que conhece muito bem como entender isso daí, né? Você que também segue o seu propósito. Então, Lucas, eu todo dia não, todo dia é modo de força de expressão, mas eu regularmente eu retorno meu caderno e olho e leio o porquê de que hoje eu estou aqui, por que que eu vou para Bolívia, por que que eu pego o carro e vou para o Uruguai, por que que eu vou para Minas, fico uma semana, por que que eu fico às vezes 15, 20 dias longe da família, vou um final de semana, 2 finais de semana por mês para a fazenda, quando consigo ir, e tudo isso muito pela vontade e por aquilo que me movimenta, que faz o meu dia fazer sentido. O meu propósito pessoal, e eu descobri o meu propósito através do CNA Jovem, por isso que ele é tão transformador na minha vida, é transformar a maneira como produtores rurais e suas famílias enxergam o financeiro do seu negócio. Esse é o meu propósito. Então, todo dia, quando eu entro numa reunião, quando eu converso, eu venho aqui conversar contigo, com o Wander, qualquer oportunidade que eu tenho, eu estou olhando para isso, para essa frase, e lembrando que o que me move é levar conhecimento para os produtores rurais, para as suas famílias, e que assim eles possam profissionalizar, melhorar e principalmente ter continuidade no negócio. É muito triste quando a gente vê uma família, não seja tradicional ou não, mas uma família que vem do setor primário, que era produtora, e diz, acabei vendendo a fazenda porque as dívidas começaram a subir, a gente começou a perder o controle e aí ficou inviável o negócio. É muito triste quando a gente chega nesse caso e a maioria das vezes ele é evitável. Então, o propósito é isso. O propósito é aquilo que nos move. É aquilo que faz a gente levantar da cama, pegar a estrada, pegar avião, para atravessar a América para transformar, para levar conhecimento e assim por diante. Então, É isso aí. É bem essa frente. É entender naquilo que você é bom, olhar para um futuro que você vincule aquilo que você é bom, os seus talentos, e quando você consegue descobrir o propósito e levar isso adiante, porque a partir daí as coisas não é que elas ficam mais fáceis, mas elas ficam mais leves de você seguir adiante. E como vocês podem perceber, esses dois aqui fazem isso muito bem. Wander, tem uma perguntinha aqui que eu fiquei na dúvida. Sociedade Rural Brasileira, qual é o papel dela? Como é que ela funciona? Como que ela ajuda o produtor? Eu sei que você está lá no meio. As federações, a CNA, assim, a gente sempre conversa aqui no podcast, a gente traz muita informação sobre o CNA Jovem também, o Senar. Mas e a Sociedade Rural Brasileira? Conta um pouquinho para nós o papel dela. A Sociedade Rural Brasileira é uma instituição, uma associação de produtores rurais centenária. Ela foi fundada em 1919, então assim, tem muita história, passou por muita coisa e tem um papel fundamental. Eles têm um papel de defesa institucional do setor muito forte dentro de Brasília. Então assim, acompanha todas as pautas, julgamentos que está passando no Supremo, é membro do IPA lá, junto com a CNA. Então se assemelha aí num papel como o da CNA. Óbvio que a base de associados, né, sindicalizados ali, de representados na CNA, acaba sendo muito maior. Só que o da Sociedade Rural Brasileira, por mais que tenha em números, se for pegar em número real, menos associados, a defesa do interesse é o mesmo. É defesa da propriedade privada, é defesa de quem produz, é defesa do homem do campo. E isso é até interessante. Uma vez em uma reunião lá, a gente discutiu isso. Quando entrar em conflito o agronegócio e o agro, o dentro da porteira, a nossa bandeira é do agro. Então, assim, vamos ter essa clareza. E defesa da propriedade privada sempre acima de qualquer outra pauta. Isso é fundamental e muito caro para o setor, né? Que depende da propriedade para produzir. Olha que bacana. Então, para você que está nos ouvindo, é jovem e às vezes ainda não se identificou, pode ser numa gestão da propriedade, pode ser fora da propriedade, pode ser nessas instituições, pode ser numa CNA.
Mas não abandone o agronegócio, porque o nosso setor ele é muito grande, ele é muito forte, ele é muito potente, ele tem um monte de oportunidade. Vocês estão vendo exemplos de jovens lideranças que tá fazendo disso acontecer. Realidade jovem, né? O Wander aí com 23 anos. O Marcelo já não é tão assim, né? Mas já tá nos 30, né, Marcelo? Mas aí, ó, então, eu tô nos 30 também já, né? Já tá 30 anos, mas somos jovens de mentalidade, jovens de idade, né? A carcaça tá um pouco batida, porque a gente, né? Tá como é que é da roça? Mas estamos ali na lida e a gente não saiu por causa disso, né? Tô aqui no podcast também, que eu também não ganho nada para estar aqui, né? A gente tá ali, faz uma divulgação ou outra, mas não é isso que sustenta nós. Isso é só um adicional para fazer isso rodar e chegar mais longe. Então, assim, hoje esse episódio ele fala de sucessão, ele fala de governança, mas não é só lá na sua propriedade, que eu sei que você tem conflitos lá. Existem várias alternativas, né? Você pode empreender outra atividade rural dentro do próprio negócio. A gente falou várias vezes aqui, tem vários episódios falando da diversificação de atividades rurais como forma de você que é jovem produtor rural empreender no negócio da família. A gente fala da gestão como uma forma de iniciar essa sucessão. Mas as instituições lá fora também merecem atenção, né? Como o Wander falou antes muito bem, nós estamos aqui de passagem e tem gente lá muito mais tempo que nós que está precisando de sucessores. É um grande problema. Na CNA Jovem a gente aprende isso, né, Marcelo? Né? Essa criação de jovens lideranças. E a gente tem que propagar isso e se envolver, né, gente? E, Lucas, eu acho que a maior mensagem disso tudo que tu falou é uma coisa que o Wander falou lá no início. E eu vou repetir de novo. Não adianta chegar e querer sentar na janelinha. A gente tem que aprender a ouvir. A gente sabe, nós somos de uma geração que ainda pegou o computador com disquete. O Wander já é que pegou o computador com CD, ele não é tão guri assim. Agora, tem uma gurizadinha aí que tá chegando que só pegou o pendrive, que acha que o mundo é iPhone e tablet. Cara, não é isso. Tem que ter muita cabeça aberta para chegar lá na hora que sentar numa reunião ou sentar para trocar uma ideia e escutar. Escutar muito mais do que falar. Se falar, porque tem muitas vezes que tu vai ficar sentado 20 reuniões para ter uma oportunidade de falar, de dar uma opinião. E isso faz parte do nosso crescimento pessoal, profissional e também do processo de amadurecimento como liderança. Porque até o Wander ser convidado para ir lá dar uma palestra, eu ser convidado para ir lá dar uma palestra, para a gente estar aqui hoje, ser convidado por ti para estar aqui falando, é porque a gente escutou muita gente, a gente aprendeu muito com os mais velhos e muito com as gerações anteriores. Como o Wander também falou, eles passaram por crises que nós nem imaginamos o que sejam. Nós pegamos apesar dos percalços, um mar de brigadeiro. Mas é muito importante isso. É ter a consciência de que nós estamos aprendendo, muito antes de qualquer outra coisa. É isso aí. E saber se comunicar muito bem. Porque a liderança ocorre com uma boa comunicação. A sucessão ocorre com uma boa comunicação. Se envolver com essas entidades, você precisa se comunicar muito bem. E a vantagem é que, como nós não temos ainda tantas responsabilidades, para você ainda que está querendo se envolver, você pode errar várias vezes até aprender. Então, tem que aproveitar e dar chance para o erro, né? Dar oportunidade para o erro para conseguir aprender no processo, né, Wander? Eu mesmo, eu conto da história. Quando eu cheguei em Goiânia, e assim, era muito difícil chegar nas rodas, né? Sem um padrinho, sem um grande, um fortíssimo sobrenome, era difícil entrar em alguns círculos. E sempre eu me dispunha, eu falava assim, cara, se puder servir salgadinho aí, arrumar a mesa, qualquer coisa, me deixa estar no espaço. E aí eu vou tentar puxar assunto com a turma aí. E eu fui muito assim, até quando eu fui entrar na FAEG, eu tinha votado no deputado federal. No dia da eleição, na época eu namorava, meu sogro falou assim, vota nesse cara que é do agro. Eu falei, estava sem candidato, fui lá e votei. Depois passou uma semana, a consciência bateu. Eu falei, esse cara, mas preciso refletir quem é cidadão. Vou pesquisar. Pesquisei, era presidente da Federação da Agricultura. Quando eu pesquisei, tinha um curso lá e eu me interessei pelo curso. Liguei, falei assim, eu quero fazer esse curso. Para fazer tem que ser do FAEG Jovem. Então eu quero ser do FAEG Jovem para fazer o curso. Me passa o contato de alguém. E fui indo atrás.
Isso foram 2 meses, o pessoal não... Eu não entrava, me colocaram num grupo lá que o pessoal não conversava. Eu falei assim, esse grupo aqui não é ativo, não. Peguei, mandei mensagem com convicção mesmo. Falei, que dia vai ter um evento aí? Aí no dia do evento, cheguei lá e fiquei perseguindo as 2 pessoas. Falei assim, ó, eu quero entrar no grupo, eu quero fazer parte disso aí, eu preciso fazer esse curso aqui, ó. Me dá um jeito de eu fazer esse curso aqui. E aí, ele até por insistência pegou, virou para... Na época, eu acho que era a noiva dele. Não, pega o contato dele aqui, coloca ele aí no grupo. E aí eu entrei. E aí entrei depois de algumas semanas ainda. Então, assim, essa vontade mesmo de ir atrás. Coincidentemente, esse que hoje é um grande amigo e cliente meu, que foi essa pessoa que virou para a noiva e falou assim, pega o contato dele, é superintendente da Secretaria de Agricultura aqui do estado. Seria o terceiro cara do agro aqui no setor público, né, no estado de Goiás. Isso é muito bom, é uma jovem liderança, e ele até brinca. Esses dias ele brincou até com os outros sócios da empresa lá que a gente atende. Ele brincou, falou assim, o Vânia tá batendo lataria aí tem uns 4 anos, agora que tá começando a colher fruto, porque no agro não adianta chegar do dia para a noite, não. E é exatamente isso, eu acho que a mensagem é essa mesmo. Show. Entrou no mudo ali assim. Mas se eu pudesse pedir para vocês dois deixar uma mensagem final para esse jovem que está querendo não só entrar nas instituições, mas que está instigando a liderança para fazer alguma coisa ali assim. E você sabe que eles muitas vezes não sabem nem por onde começar. E às vezes começar é muito simples. Marcelinho, por onde que um jovem hoje pode começar essas iniciativas de liderança? Você eu já te dei a bola quicando, né? Porque ficou fácil agora. Ficou fácil, né? Tu já deste a resposta, Lucas. Sim, ó, tem inscrição do CNA Jovem, ainda foi aberta agora. Roda para baixo aqui, tem ali na descrição, tá o link, tanto no Spotify quanto no YouTube. Se inscreva, participe e vamos transformar o agro lá. Lá é uma baita escola, não percam essa oportunidade. E jovens até 30 anos. Então tem mais essa, mas pode completar 30 anos no final do ano que vem, tá? Então tem uma gurizada aí que pode entrar tranquilamente. Show. Eu já não posso mais participar, mas estarei lá com vocês. Vander, o que você diz para essa piazada nova, garotada aí? Não, a gente não tá falando só de homem, né? Tá falando de mulher junto aqui, é o jeito de falar. Mas o que você deixa para esse pessoal aí, para quem quiser se envolver um pouquinho mais, principalmente agora nas questões, nas instituições, né? Que envolvem o agronegócio? Acho que é buscar quem já faz perto de você. Então, assim, eu tô em Goiás, tem a FAEG aqui, então, se tiver alguém escutando aí de Goiás, eu recomendo aproximar de algum FAEG jovem. Hoje está presente em mais de 180 municípios aqui no estado de Goiás. Então, se quiser mandar mensagem no direct também lá, eu consigo direcionar mais personalizado. O pessoal de Minas tem a BCZ Jovem, que é interessante, tem a SRB, que é interessante também, em âmbito nacional. Então, assim, busca quem já faz bem feito, faz aí perto de você, sindicato rural, as cooperativas, com certeza, se não tem um programa de formação de juventude ainda, é interessante propor isso nas cooperativas aí regionais de vocês. Acho que é super interessante. Se quiser dialogar, eu sempre estou à disposição. Às vezes falta tempo, mas a gente joga para 11 horas da noite, meia-noite. Isso é importantíssimo. A gente não tem tempo ruim com isso aí não, viu, pessoal? Vai atrás mesmo, porque vale a pena. A gente precisa de gente boa, com vontade de executar. Essa questão da comunicação não é nem só um desafio individual, não. O agro precisa disso para a gente chegar. A gente vê que um dos grandes desafios hoje do setor continuar avançando é a forma de comunicar com o nosso mercado, com os nossos clientes, que é o mundo. Então, a gente vende para o mundo, a gente tem que aprender a comunicar com eles da melhor forma possível. Muito bem dito, muito bem dito. A gente se comunica muito bem entre nós e fora a gente quer sempre ter a razão e muitas vezes ter a razão não é a forma mais adequada de continuar vendendo em escala e continuar aumentando nossos clientes e continuar faturando muito mais para o agronegócio brasileiro. E para você que é ouvinte e gostou desse episódio aqui, compartilhe com um colega, compartilhe com um amigo. Espero que já seja inscrito nos canais, né? Tanto no YouTube como aqui no Spotify. Acompanhe lá. Onde é que acha, Marcelinho, você no Instagram? Marcelo_off, HOF. Só seguir lá e trocar uma ideia também, assim como o Vander, manda mensagem que a gente responde.
marca eles quando compartilhar lá no Stories, hein? Vamos compartilhar. Vander, onde é que te acha no Instagram? Instagram, @Vander_Neto. Underline é aquele tracinho embaixo, assim, viu, gente? Tá em desuso já. E o Vander é com W. Então, o _Neto. Tem erro, não. Show. Para quem quiser me acompanhar, conhecer um pouquinho mais também, lucasdierings.agro. Não vai ter muito erro. O importante mais é acompanhar o Agro Jovem Podcast. Aí sim, aí você tá bem guiado. Acompanhe lá, procure no YouTube também Agro Jovem e a gente vai conversando aqui. Vários episódios, gestão, sucessão, empreendedorismo rural e liderança no setor. Não deixe de acompanhar. Até a próxima, todas as quintas-feiras, um novo episódio. Muito obrigado, meus amigos, e vamos conversando. Um abraço!